Olá, meu amigo e amiga. Você que está sempre aqui no nosso Portal do José, já deve ter me visto dizer várias vezes quando eu me refiro a esse mundo que é habitado pela extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil, como sendo uma espécie de universo paralelo da extrema-direita criminosa bolsonarista, que se conecta com outros universos paralelos mundo afora. Só que diante de algumas informações e cenas que irei compartilhar com vocês no nosso encontro de hoje, nós vamos ter que reclassificar esse mundo ou esses mundos. Aqui no Brasil, nós vamos ter que dizer que agora estamos diante de o inferno paralelo da extrema-direita bolsonarista, que se conecta com outros infernos paralelos mundo afora. Sendo que um deles teve as suas portas escancaradas a partir da posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Gente, as coisas estão surgindo a partir dessa posse, são inacreditáveis e por isso estão causando alguns temores e preocupações de todas as espécies em várias partes do mundo. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos algumas dessas criaturas infernais que estão fazendo uma vassalagem, uma bajulação total, como se eles estivessem de fato prestando ali um grande serviço ao líder deles, contra os interesses do povo brasileiro e a nossa soberania nacional. Isso merece o tempo todo ser mostrado, ser desmascarado. E hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas situações, algumas consequências e algumas situações que dá para a gente cravar aqui que não acontecerão, porque elas se referem a verdadeiras bravatas inúteis de Donald Trump. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso comentário, o seu joinha e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão compartilhando também o link do nosso novo canal de cortes do nosso Portal do José, onde eu sempre posto ali vídeos mais curtos para você compartilhar para mais pessoas. Vou deixar o endereço eletrônico, né, no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, olha nessa tarde aqui, uma notícia no plano internacional que diz muitas coisas pra gente, né? Trump ameaça Putin, pare com essa guerra ridícula. Gente, olha só, o Trump, quando ele cunha essa expressão, existem várias hipóteses, né, que podem justificar esse tipo de afirmação. Ou ele é uma pessoa totalmente ignorante, ele não sabe absolutamente nada de nada no mundo, ele é uma pessoa absolutamente manipulada, ou ele é um louco, achando que pode fazer qualquer coisa contra qualquer país, qualquer líder, ou simplesmente a ignorância se mistura com a loucura e a gente está diante de um cenário bastante complicado. Quem ele pensa que é para ameaçar o povo russo e o líder russo? Por mais críticas que tenha a Putin, olha, o povo russo ele é cultivado, ele é forjado, melhor dizendo, em conflitos, em guerras, em revoluções, em fome, em cataclismas. Foi o povo que mais perdeu pessoas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, somadas, né? Então, ele acha que pode amedrontar o Putin? Eu acho, olha, até o momento que eu estou conversando com vocês, ainda não veio uma resposta lá do Kremlin. Estados Unidos vão aumentar sanções à Rússia se Putin não chegar a acordo para fim da guerra. Eu acredito que a resposta diplomática vai ser meio em tom blasé, né? Eles vão dizer lá, o porta-voz, o ministro de Putin, vão fazer lá uma galhofa com isso, aquelas coisas bem enigmáticas, né? Frases curtas do tipo, olha, ele está totalmente equivocado, nós não vamos dar um passinho atrás, né? Então, é a bravata que só quem poderia ter medo dela é o Zelensky. Esse sim poderia fazer um recuo absoluto. Agora a Rússia, olha gente, eu estou cravando aqui que a resposta vai cair no campo do ridículo, né? Vamos acompanhar, mas isso mostra uma ignorância muito grande de Trump, né? Que na entrevista coletiva, aliás, quando ele estava assinando vários decretos, ele foi perguntado sobre BRICS e ele achou que a Espanha fazia parte do BRICS, mostrando várias coisas. Ou ele não sabe onde fica a Espanha, ou ele não sabe o que é o BRICS, ou ele não sabe absolutamente nada, que ele ameaçou taxar a Espanha em 100% para fazer parte do BRICS. Então, coisa totalmente patética, ridícula, né? Enfim, que nos dá conta, o Trump pouco saiu dos Estados Unidos antes dele ser presidente dos Estados Unidos. Depois que ele foi presidente, ele viajou para um lugar para outro, mas as noções de geografia dele são muito precárias, né? Não é por outra razão que de vez em quando ele fala uma besteira abissal. Paralelamente a isso, as palavras e gestos de Trump estão acarretando esse tipo de consequência.
México constrói abrigos temporários para se preparar para deportações em massa nos Estados Unidos. Gente, essa expressão deportações em massa, ela ficou muito conhecida na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam expulsando os judeus por todos os cantos, e sobretudo na Polônia, sempre com aquela ideia de que a deportação era do ser indesejável, daquele que misturava com a raça pura, com a raça ariana. É mais ou menos o que está por trás do discurso de Donald Trump, quando ele diz que os imigrantes eles poluem o sangue do americano. Não é, portanto, não é por outra razão, porque eles estão ali fazendo, tentando impedir que filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos se convertam em cidadãos norte-americanos. Então tem uma coisa muito complicada por trás de tudo isso, que se soma aos gestos de Steve Bannon, quando faz lá a saudação nazista, quando o Elon Musk faz a mesma coisa, quando as figuras que Donald Trump anistia têm ligações com esses movimentos extremistas. Então isso tudo fica num pacote muito complicado. Agora, os vassalos daqui do Brasil, quando ficam respaldando e se ufanando de estarem próximos desse tipo de criatura, é que é uma coisa absolutamente lamentável, né? Trump amplia deportação expressa para todo o país e libera a prisão de imigrantes em igrejas, escolas e hospitais. Gente, isso é uma coisa, é uma aberração anticivilizatória, como a gente nunca viu. Vocês imaginam esses pastores que têm igreja nos Estados Unidos? Esses caras que ficaram ricos lá, sempre abrigando brasileiros e latinos, eles perderam a tranquilidade, vão estar ali no meio do culto e a polícia de imigração vai entrar e vai prender quem quer que eles sejam, vai interromper o culto e está tudo acabado, é o que está colocado aí. Isso pode ser elogiado por algum povo decente, algum grupo de pessoas decentes. No entanto, eu estou aguardando aí os religiosos aqui do Brasil, os puxa-sacos, os vassalos, como o senhor Silas Malafaia, fazer algum comentário sobre isso, se ele acha isso bacana, se é um modelo a ser exportado mundo afora, né? Bom, Trump autoriza agentes de imigração a prenderem pessoas em igrejas e escolas. Aqui no Brasil isso não poderia, né, gente? Porque a nossa Constituição, ela garante a liberdade religiosa e a proteção dos locais de culto. E mais do que isso, garante a proteção à casa e ambientes assemelhados à casa. A polícia só pode entrar nesses ambientes com ordem judicial e durante o dia, exceto se estiver acontecendo um crime em flagrante delito. Mas vejam só o retrocesso que está acontecendo com essa porta ou portas dos infernos que foram abertas lá. Trump chama de desagradável e desinteligente bispa de Washington e exige pedir desculpas. Ele está atacando uma mulher, uma bispa, que falou em amor ao próximo, em solidariedade, em compaixão. Enfim, ele que cometeu esse ato, né, de dizer que foi salvo pela mão de Deus quando a bala passou perto da orelha dele, ela chamou atenção. O senhor foi salvo por Deus, mas para implementar o inferno? É disso que está acontecendo, ou é isso que está acontecendo em várias partes do mundo, pelo pânico que está sendo gerado. As matérias estão sendo colocadas mostrando desconforto, não só de Trump, mas de todo mundo que estava ali atrás dele, que todo mundo sentiu a barra, né? Falou assim, olha, a bispa está falando algo no campo da racionalidade, no campo do cristianismo, né? Só que a criatura que abriu as portas do inferno aí, ela não está de acordo com isso, não. Ela não tem compaixão, não tem clemência, muito pelo contrário, classifica as pessoas, os imigrantes, como pessoas de segunda categoria. Todo mundo é criminoso para Trump, todo mundo que foi para lá saiu de penitenciária ou de hospício aqui dos países como o Brasil e países da América Latina. Então, essa percepção é que o mesmo bigodinho da Segunda Guerra Mundial tinha, né, em relação aos diferentes, em relação a outros povos, né, outras nacionalidades. E não é por outra razão que a figura do Bananinha e da Dona Michele estão sendo ridicularizadas nas redes, porque foram para lá ficar fazendo bajulação a esse tipo de coisa. Dona Michele, a senhora que invoca tanto Deus, a senhora acha isso bacana? A senhora foi prestar esse serviço a Deus ou a Satanás? Quando a senhora vai lá para os Estados Unidos, adorar Donald Trump, que diz que agora pode invadir igreja e está acabado para perseguir imigrantes que normalmente são crianças e mulheres, ou pessoas, trabalhadores, né? Então, é gente muito bandida, hipócrita e pilantra. O Dudu Bananinha, que com seu indefectível boné, vamos fazer a América grande novamente, ou seja, é o boné da traição à pátria, né? Qualquer pessoa deveria se sentir envergonhada de vestir, de colocar esse boné. Mas os vassalos não têm isso, né?
E aí, gente, vão vendo só as loucuras que vão sendo perpetradas por essas criaturas nessa sanha de tentar livrar o Bolsonaro da cadeia. Esse aqui é um canal de um extremista de direita que disse o seguinte, gente, acreditem se for possível. Vejam por que a gente fala que é o universo paralelo, mas que agora é o inferno paralelo, né? Veja a solução que essa gente está espalhando aí por todos os lados. Uma solução mentirosa, obviamente, né? Vamos ver aqui. No Brasil, aqui no Nacional, capitão é o legítimo presidente do Brasil, por isso eu lhe convidei, né? Loirão tem total e completa razão, olha. O dono do canal chamando o Trump de loirão, né? Cheio das intimidades. Bolsonaro é o presidente legítimo do Brasil, por isso eu convidei. Ele não convidou porcaria nenhuma, não existe nenhuma evidência, não existe uma prova que Trump convidou Bolsonaro para ir para qualquer lugar. E ele vai ter que prestar contas com a justiça em função dessa mentira, dessa fake news, hein? Vamos seguir em frente aqui, porque o canal está dizendo algo surreal que eles acham que irá acontecer. Vamos lá. Só, gente, o que é isso? Eles estão falando nas redes aí que o Loirão vai decretar o Jair Capitão, cidadão americano, e nomear ele embaixador dos Estados Unidos no Brasil, dando imunidade diplomática total, ampla e restrita. É a bomba que está saindo agora. Então, vou repetir para vocês verem aqui. Recebi agorinha. Essa é a cara do cidadão, né? Agora, vocês conseguem, gente, notícias ver nacionais, o nível com você da delinquência intelectual dessa gente, ou da distorção intelectual? Eles estão acreditando que o Trump, olha só, Trump nomearia, primeiro daria a nacionalidade de cidadão norte-americano para Bolsonaro sem saber falar uma palavra em inglês. E aí ele, uma vez virando cidadão norte-americano, ele seria designado para vir para o Brasil como embaixador dos Estados Unidos. E aí ele teria imunidade diplomática, ele não poderia ser preso. Vocês conseguem ver uma coisa mais delinquente do que essa? É por isso que eu digo, é o universo paralelo que se confunde com o inferno paralelo. E para complicar a situação do criminoso maior da nação, ele deu uma entrevista hoje numa rádio, que tem canal no YouTube, uma rádio de extrema-direita, onde mais uma vez ele fez ataques à ciência, baseado num relatório de extremistas de direita dentro do parlamento norte-americano, republicanos. O cara que coordenou esse relatório é um militar da reserva que não entende nada de saúde, é uma espécie esse outro que foi ministro da saúde aqui, o Pazuello, que também não entendia nada. O cara, ele é podólogo, uma pessoa especializada em tirar a unha encravada, né? No entanto, ele fez um relatório falando de ciência. E o Bolsonaro veio para as redes hoje reproduzir essas mentiras numa delinquência adicional, as delinquências que ele cometeu ao tempo da pandemia aqui no nosso país, dizendo coisas assim, ó, ele veio a público, né, e vamos lá. Atrás, né, o problema que ele teve. Vamos lá. O distanciamento social, 2,5 metros, não foi apoiado pela ciência. Eu nem vou colocar tudo, porque ele elenca aqui, gente, umas 50 aberrações. E no final ele diz, olha, tinha que ter muita coragem para enfrentar isso, eu enfrentei e tal. Então eu vou fazer uma representação amanhã, porque eu vou elaborar melhor essa representação, para mandar para a Procuradoria-Geral da República, colocando essas falas do inelegível contra a ciência, contra a saúde pública, respaldando uma série de mentiras, perguntando ao senhor Paulo Gonet se a CPI, que apurou todos os crimes que essa criatura cometeu junto com outras tantas, se na gestão dele ficarão totalmente impunes, se não dá para fazer absolutamente nada. E se tiver uma nova doença mundial, como é que essa história vai ser tratada, né? Porque lá nos Estados Unidos, segundo esse relatório, vai morrer todo mundo, porque no final da história eles dizem que o melhor de tudo era a imunidade de rebanho. Era isso que eles estavam dizendo. Que é o que a figura do criminoso, do genocida, também está reproduzindo nas suas falas no dia de hoje. Bom, gente, como vocês podem ver, o inferno ou os infernos estão com as portas abertas. E os capetas estão circulando por vários lugares. Mas eles encontrarão algumas muralhas muito resistentes pela frente, né? A conferir. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo portal. Tchau!